Olá, meu nome é Larissa Costa Gondim. Eu fiz questão de fazer esse vídeo hoje porque eu já falei para vocês que eu fiz o curso de constelação familiar, que foi assim um marco na minha vida. Com certeza a minha vida é outra graças à constelação familiar. E aí agora eu tô tendo a honra de poder mostrar para vocês a minha professora de constelação, Irineia. A Irineia que me deu o curso, né? Nós passamos muito perrengue, né, Irineia? Sim. Mas é uma coisa tão linda, né, Irineia? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu falo para as pessoas da minha experiência com constelação, que eu falo assim, que algumas coisas que às vezes nos dói um pouco, né? Sim. De ver, porque é um movimento muito profundo, né, Irineia? Sim, sim. A filosofia da constelação, ela nos mostra, né, que nós precisamos de adentrar nas nossas dores, nas nossas emoções, para compreendê-las ou deixá-las ir, né? E é um movimento muito doloroso, muito difícil, né? A gente passa aí 8 meses, 1 ano, nos trabalhando, né? Percebendo essas dores, o quanto a gente se apega, né? A dores que às vezes nem faz parte, nem são nossas, né? Mas nós precisamos acolhê-las para deixá-las ir. É um movimento doloroso, mas maravilhoso, né? Eu costumo dizer que é um curso, é um autoconhecimento tão profundo que nos vira do avesso, né? Mas que você chega ao final da formação e diz, me larga do avesso que agora eu quero viver assim, né? Porque você percebe que esse outro lado é um lado mais leve, mais harmonioso, né? Ele é um movimento libertador, né? Porque Sim. às vezes a gente fica tão presa nas emoções, né? Na razão. Na hora que você vai pra cá, e mais profundo que isso, na hora que você faz aquele movimento da alma mesmo, e que você vê o quanto aquele mundo lá tá tão diferente desse mundo aqui, eu não sei, eu acho que aí tudo faz mais sentido, né? Sim. Tudo faz Sim. mais sentido. Porque a constelação, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, né, um filósofo, que foi trazendo essas dinâmicas, foi compreendendo essas emoções num nível num nível profundo dentro dos sistemas, né? Então ele se apropriou de várias teorias, vários teóricos, várias abordagens para chegar a desenvolver essas 3 leis que são muito simples, que a constelação trabalha ela o tempo todo, né? Que essas 3 leis sistêmicas que ajuda nesse equilíbrio, né? Desse sistema onde a gente faz parte, que no caso é o nosso familiar. Essa técnica ela é trabalhada em outras vertentes também, outros sistemas, né? Sistema organizacional, sistema judiciário, né? O sistema educacional, organizacional. E nada mais é do que uma desorganização, um desequilíbrio no seu próprio sistema familiar. Então, quando você encontra esse lugar de pertencimento, quando você aprende esse lugar da hierarquia, né, o seu lugar, você entra numa ordem. E aí você ama com mais profundidade, com mais equilíbrio, com mais leveza. Saber o seu lugar, né? Sim, você tem força desse lugar. Às vezes, quando você fala das leis, né? Saber o seu lugar, isso é fundamental, né? Sim. Até tem um livro dele que fala, no centro sentimos leveza. leveza, né? É. Porque tem filho que quer ser mãe ou pai do pai. Sim. Né? Quando você está muito fora do seu lugar, quando você não tem aquele equilíbrio do dar e do receber, realmente o nosso mundo fica pesado, Sim. né? Sim, eu costumo dar um exemplo bem simples para a gente compreender, porque a teoria é muito simples, né? Porque o essencial é muito simples, né? Esse é até um título do
de um dos livros do Bert Hellinger, né? O Essencial é Simples. Então, eu sou uma pessoa, né, que vim de 2, que vieram de 4, que vieram de 8, e isso cresce progressivamente. Então, eu sou pequena diante de todos esses, e eu trago todos esses em mim, que parece complexo, mas é muito simples. Então, eu tenho nas minhas células essas informações, né, de todos eles. Então, eu sou todos eles. Sim. Então, eu preciso estar no meu lugar, tendo todos eles em mim, Nossa, aceitando isso. E quando a gente chega nesse ponto de aceitação, fica tudo muito mais fácil, muito mais leve. As relações ficam mais leves, né? Fica uma coisa mais tranquila de se viver. É isso, né, Larissa? A Irineia continua dando cursos e ela tem um olhar assim, eu acho muito bonito esse olhar de reverenciar, né? De saber o seu lugar e reverenciar quem todos, igual você está falando, todos esses que vieram atrás de mim, por isso eu estou aqui, né? Se hoje eu estou aqui e estou estudando, estou tentando me aprimorar, nossa, quantas histórias já não tiveram por trás de mim para que eu estivesse aqui. Sim. E aí você dá o devido valor à ancestralidade, né? Sim. A importância dela, o respeito, Sim. saber que cada um te deu o que poderia te dar. Sim, né? sim. Eu costumo dizer que nós damos aquilo que temos. Então, se a gente plantou arroz, a gente vai colher o arroz e a gente vai dar o arroz. Não tem como, né, você me pedir um prato de feijão se eu só tenho o arroz para te dar. Então, o que eu tenho que aprender é aceitar esse arroz, né, com amor, agradecer, e ali adiante eu vou ganhar o feijão, a abobrinha, né? Vitimização, né, Sim, Irineia? sim. A vitimização, ela nos atrapalha muito no nosso processo. Sim. né? Sim, Bert fala de 2 tipos de amor, né? Que é o amor que cura e o amor que adoece. Então, quando a gente chega a compreender esse lugar onde eu estou, né? Quando eu respeito essa hierarquia, esses ancestrais que me antecedem, eu então me aproximo desse amor que cura. Isso é lindo, não é? De se aproximar. Certa vez eu gosto de contar esse relato, é uma experiência que nós tivemos e ele é clássico, né? Eu conto muito ele nas minhas palestras e ele é clássico para a gente compreender a dimensão, né, da constelação, dessa técnica maravilhosa. Então chegou um casal, né, para mim, em 2015, em novembro de 2015, e esse casal já tinha passado por 8 tipos de terapia, 8 abordagens diferentes, tentando olhar para essa relação que estava difícil. E inclusive o homem disse para mim que ela ficava muito nervosa, a esposa ficava muito nervosa com ele e que às vezes chegava a arranhá-lo, né? Às vezes nas discussões que eles tinham, ela chegava a arranhá-lo. E ela era muito brava com ele. E ele me disse assim que se ali não resolvesse, ele iria desistir de terapias. E aí eu brinquei com ele, não é assim. Nós vamos olhar o que está oculto nessa relação, né? Porque os dois trazem questões dos seus sistemas. Sim. E a solução não está. Quando a gente olha para o conflito, a gente não enxerga a solução. A gente precisa então olhar para o sistema do homem, para o sistema da mulher, ver o que está, né, desorganizado, em desequilíbrio ali, e aí sim vocês tomam a decisão. A decisão será de vocês dois. E aí ele então me disse que então aceitaria que seria assim. Então a gente elencou 5 sessões individuais para cada um e depois a gente iria fazer uma constelação do casal num grupo, dentro de um workshop. E assim foi feito. Em uma das sessões individuais da mulher, ela me disse então que ela não tinha filhos, que ela tinha uma ânsia em ter filhos, 30 anos de casados, e uma das desavenças desse casal era isso, porque ela tinha os exames todos perfeitos, não tinha problema algum nos exames que ela fazia ano após ano.
mas que ele não queria fazer esse exame para saber se ele podia ou não ter filhos, porque ele tinha um filho antes de vir para ela. Aí, na visão dela, ele não queria fazer porque ele tinha medo de descobrir que esse filho não era dele. Então ele não queria entrar em contato com essa revelação, né? E a outra questão que ela me trouxe no individual também é que a mãe havia deixado todos eles são 7 irmãos, 7 filhos, haviam deixado todos com o pai, e ela tinha apenas 3 anos de idade. E então ela sumiu, a mãe desapareceu. E essa dificuldade de lidar com esse perdoar a mamãe, com essa mamãe que estava retornando para o sistema, isso tudo estava mexendo com ela e com a relação dela. Então ela trouxe eles trouxeram essas 3 questões. E no dia do workshop, no dia da constelação familiar em grupo, ela sentou ao meu lado, né? É uma vivência onde os outros vão representar, né? Ela então vai ser a espectadora da vida dela, da história dela. Então eu perguntei para ela, qual dessas 3 queixas que você trouxe que você quer olhar hoje? E ela disse, eu quero olhar a minha relação com a minha mãe. Então não era tão importante mais para ela a relação com o esposo. E aí então ela colocou uma representante para a mãe e uma representante para ela, e a gente olhou, né, aquele movimento das duas. E a mãe realmente corria atrás dela. E ela chegou a verbalizar para mim, é dessa forma, Irineia, minha mãe corre atrás de mim, ela copia até as minhas roupas. E eu odeio essa relação, eu não gosto disso. Nesse momento, então, eu peguei uma pessoa para representar a avó materna. Coloquei, não disse para ela quem era, a princípio. E ela disse quem é, e eu pedi que ela guardasse. E a gente começou a olhar aquele movimento da avó materna. E a avó materna, então, foi trazendo sinais de loucura, né? E expressava que eu não queria, apertando o seu ventre. E eu perguntei, o que você sabe da vovó? Ela falou assim, minha avó materna? Não, eu não a conheço. Inclusive, nem minha mãe a conhece, porque minha mãe é filha adotiva. Minha mãe não conhece. E nesse momento, então, eu coloquei uma pessoa para representar o avô. Então, o avô me trouxe sinais de que tinha abusado de uma débil mental, que não quis a filha, que não quis ser mãe. E essa mãe, então, ficou abandonada. E minha cliente, então, se viu identificada com essa vovó. Então, a minha cliente, de frente para ela, começou a se emocionar e se identificou com a vovó, né? Então, ela trazia essa vovó, essas informações nas suas células, com tanta força que ela viveu a vontade da vovó, eu não quero ter filhos. Então, ela não teve filhos na relação com o esposo, mesmo culpando o esposo, né? Como ela não compreendia, então ela culpava, ela via isso no próprio esposo. Mas, na verdade, era uma identificação que ela tinha com a vovó. Então, a vovó, num nível profundo da alma, ela não queria ser mãe. Então, minha cliente, trazendo essa vovó à tona, também não foi mãe. Então, ela compreendeu, né, que a raiva que aquela vovó tinha em relação ao abusador, que era o avô da minha cliente, era a mesma raiva que ela debruçava em cima do seu esposo. Então não fazia sentido ela ter tanto ódio a ponto de arranhar aquele esposo, mas fazia sentido quando ela olha e vê que ela estava identificada com a vovó. Profundo, né? Sim, então ela percebeu também que a mamãe estava dando o que ela tinha. Quando a mamãe saiu de casa, né, nós não estamos aqui querendo tirar a responsabilidade dessa mãe, mas compreender que essa mamãe deu o que tinha, que ela nem foi aceita no ventre. Né? Então, são movimentos que a alma vai fazendo para você ir compreendendo e aceitando com mais leveza tudo que você está vivenciando. Então, naquele momento que a cliente se vê identificada com a vovó, há uma descarga emocional. E ela pode, então, deixar com a vovó aquilo que é dela, né? E viver a sua própria história. Eu agradeço, mas eu deixo com a senhora, deixo porque é com da a senhora, senhora. filha da vovó. Sim. Sinto muito, mas é da senhora. E isso foi em novembro, outubro para novembro de 2015. Em dezembro ela já estava bem com a sua avó, a mãe.
passando o Natal já bem melhor. Ela até me relatou, nossa, como eu estou bem com minha mãe, como agora eu consigo vê-la de uma forma diferente. Então, as constelações, eu costumo dizer, Larissa, que ela não é para curar ninguém, ela não é para tirar sua responsabilidade, para tirar suas dores, mas é para você se compreender aquele movimento, aquela situação, aquele conflito, numa amplitude. Sim. Né? Quando você vê isso num contexto ampliado, você então aceita. Porque tudo tem um porquê, né, Irineia? Tudo tem um porquê. Se essa mãe tinha essa questão, é porque ela já trazia algo com ela, né? Mas às vezes as pessoas pegam e preferem falar, não, ela é assim, mas não vê, igual você está falando, todo um contexto que existe por trás daquelas atitudes, né? Sim. E eu digo até que foi o que me ajudou muito a melhorar a minha relação com a minha mãe, né? Foi quando eu comecei a ver tudo que ela trazia, né? Sim. Toda a história que ela trazia com ela, né? As dores pelas quais ela já passou, né? É minha mãe, ela é grande, eu sou pequena, mas ela é uma mulher também. Sim. Que teve os seus desafios, né? Que teve as suas dores, as feridas que ela não conseguiu olhar. Sim. Né? Eu costumo dizer que nós temos que lembrar que os nossos pais, nós somos eternas crianças dos nossos pais, independente da nossa idade. Então, nós temos que lembrar que os nossos pais também são eternas crianças de seus pais. Sim. E que enquanto crianças, nós trazemos também as nossas dores, né, as nossas incompreensões. Então, a gente precisa chegar num ponto de compreender que mesmo eu não tendo um entendimento, eu preciso aceitar, reverenciar todos esses ancestrais em mim. Quando a gente chega nesse ponto, né, Larissa? É uma cura interior. É tão grandioso, é tão lindo esse movimento. E você fica lá pequenininho assim, mas com tanta força e com tanta gratidão, que é cura mesmo. Não tem outro nome para dar. É cura. E você olha para tudo aquilo ali e fala... Igual você fala, né? Ela tem mania de falar, tá tudo certo. Mas está, né? Tá na hora que você olha e você fala, gente, olha, chega a arrepiar, porque é tão grandioso, você fala, gratidão. É só agradecer. Né? Só agradecer. Eu estou no meu lugar, se eu tô aqui é graças a vocês passaram por tantas coisas também, né? Sim. E apesar de todas as dores, vocês ainda conseguiram dar vida, né? Da continuidade. Eu sou resultado dessa continuidade, eu falo, eu agradeço. E ainda bem que a gente sempre tem um na família que vai, né? Sim, um buscador, né? Um buscador, como né? diz o Bert Hellinger, uma ovelha negra, né? Que sai, né, desbravando. Ainda bem que a gente tem função. Isso é bom. Então, como a Larissa disse no início, a gente trabalha com a formação, né? Eu, o Renê Schubert, nós trabalhamos com a formação para consteladores aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Estamos aqui com as inscrições abertas para a 5ª turma, né? É uma formação magnífica, porque é um autoconhecimento, né? Então, antes mesmo até de eu ser uma consteladora, eu tenho que passar por esse autoconhecimento, eu tenho que conhecer quais são as minhas dores, né? Eu falo que nem é para você trabalhar com essa técnica, é para você, né? É um autoconhecimento, para você se fortalecer, fortalecer nas suas relações. Sim. Então é isso, né, Larissa? Oh, que gratidão! Eu que agradeço. Eu te agradeço. Agradeço ao universo, a Cecília abençoada que me apresentou para você. E eu resolvi me abrir e fazer esse curso, porque, gente, não é conversa assim de fanatismo, não é nada. É porque não tem preço. Sim. A sua cura, a sua paz interior, sabe? É igual eu tô te falando, esse movimento tão grandioso de você olhar para os seus ancestrais, porque todos nós temos nossas questões, né? E eu te digo que realmente foi um divisor de águas a constelação, porque ela te ajuda a se reconciliar, a olhar com mais amplitude,
sabe, com mais amor, com respeito, sabendo o seu lugar. Gente, isso não tem preço, porque o resto, né, é consequência. Sim. Prosperidade, relacionamento, tudo é consequência desse trabalho aqui. Sim. Desse autoconhecimento profundo que você tem na constelação familiar, né? Eu recomendo muito, muito. Quem mora aqui ou próximo daqui, vem, faz com essa iluminada aqui. Você vai sair daqui igual uma borboleta, né, Ineia? Lá na minha casa tá cheio de borboleta. Tá vendo? Sim, Transformação. gratidão. E eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade de estar trocando ideia com vocês. Quero sempre trazer o melhor para vocês, como eu quero para mim, eu quero para vocês também. Pessoas sérias, comprometidas, falando do bem, né? Falando de evoluir, falando de pensar de uma forma mais amorosa, fazendo as pazes com a sua história. Não é, Irinei? Eu faço as pazes com a minha história, viu? Gratidão, muito obrigada. Gratidão.